Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da Zau Investimentos. Hoje eu estou aqui para passar para vocês algumas informações sobre alguns fundos que são destaque na plataforma ao longo desse ano. E hoje eu trouxe um convidado para poder conversar um pouquinho mais conosco, uma pessoa super especialista no mercado, com bastante experiência, que é o Thiago Prux da Capitalizo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, hoje a gente vai conversar com vocês, né, como eu comentei, a gente vai fazer 3 vídeos falando de destaques de fundos e o primeiro deles a gente vai começar com um fundo de renda variável que, né, tem sido, se a gente for fazer aquele filtro ali entre os fundos que têm o maior retorno ao longo do ano, ele é certamente um dos fundos que está tendo esse destaque. Então a gente quer passar mais informações para vocês, explicar um pouquinho como é que funciona. O Thiago está há muito tempo no mercado e com certeza vai conseguir contribuir para poder ajudá-los a sanar dúvidas que a gente tenha. Esse fundo que a gente vai conversar hoje é o Western FIA, que é um fundo de BDRs. Então, para quem não sabe, BDR significa Brazilian Depositary Receipts, que são as ações que a gente tem negociadas aqui na nossa bolsa de empresas americanas. Uma coisa que é muito interessante com relação a esse fundo é que muitos dos BDRs que a gente tem negociados aqui na nossa bolsa, eles são exclusivos para investidores qualificados, que são aqueles investidores que têm pelo menos R$ 1 milhão declarado em aplicações financeiras, e esse fundo ele é destinado para investidores em geral. Então acaba sendo uma alternativa interessante para que, né, a grande maioria dos investidores possa participar de um mercado também diferenciado, né? E mesmo para quem consegue comprar os BDRs, vale a pena. Depois a gente eu vou falar para vocês aqui as principais posições. Vale comentar que os BDRs têm uma liquidez um pouco mais reduzida, né? Então nem sempre, às vezes tem que ter um pouquinho de paciência lá para montar uma posição em BDRs e investindo através do fundo, eles fazem essa parte operacional para a gente, né? Exato, exatamente. Então deixa eu começar aqui passando para vocês as informações, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Aqui. Em primeiro lugar, gente, queria só lembrar que sempre quando a gente passa para vocês as informações aqui dos vídeos, a gente sempre disponibiliza ao longo do, né, dentro aqui do nosso site da Zau, diversos relatórios para que vocês possam acompanhar o mercado. Então, aqueles vídeos que a gente faz falando do guia de investimentos, as carteiras recomendadas da XP, tudo a gente coloca aqui dentro do nosso site para poder facilitar para que vocês encontrem as informações e todos eles de forma gratuita. Então, basta vocês acessarem o site da Zau, que é zau.com.br, virem aqui nessa parte superior do site, em relatórios grátis, que logo em seguida vai abrir essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, os relatórios eles estão divididos aqui entre categorias, né? Então, é super fácil para vocês conseguirem buscar as informações e também se conseguirem ter mais informações sobre a Zau, né? Lembrando que a gente também tem um canal de distribuição no Telegram, então para quem quiser se inscrever também é só nos avisar. O canal ele é gratuito, onde a gente passa informações todos os dias sobre o mercado. Então, já deixo essas informações para vocês. Com relação ao fundo, gente. Então, aqui a gente vai ter as informações com relação ao fundo. Então, em primeiro lugar, o que é importante? Esse fundo ele tem uma característica que é, ele tem 2 riscos, né? Quando a gente fala de risco, o risco nunca é só a parte ruim e nunca é só a parte boa. Qual que é o objetivo desse fundo? O objetivo do fundo é conseguir ter um retorno no longo prazo superior ao do S&P 500. O que a gente tem que lembrar? Então, o foco do fundo é fazer investimentos em ações de empresas que façam parte do S&P 500, né? Então, de BDRs que a gente tem aqui competindo com o S&P quando a gente for comparar lá com o índice que a gente tem nos Estados Unidos. E aqui a gente não vai ter a trava do dólar. Então, o investidor ele vai estar sempre nas 2 posições. Então, ele tem a posição que ele pode ter a valorização das ações, que é claro, no longo prazo, esse é o foco principal do fundo, né? Mas o investidor também vai ter a oscilação do dólar. Então, se a gente for pegar nesses últimos 12 meses, em especial nesse ano aqui, depois de tudo que aconteceu, uma parte significativa do retorno que esse fundo está acumulando também é por causa do dólar. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve um retorno de quase 60%. Né? Se a gente for pegar que só o dólar subiu aí quase 30% nesses últimos 3 meses e meio, então uma parte significativa também vem disso nesse momento. Em algum momento que isso fosse o contrário, também seria uma verdade. Por isso que, né, mais do que nunca, a gente tem que ter um objetivo de longo prazo nesse fundo, porque a gente vai estar exposto na moeda também. Mas, como eu comentei, é uma alternativa de diversificação.
Isso aí. E pensar como um investimento em dólar, né? Apesar dos BDRs serem cotados em reais, tem influência do dólar. Então tem que pensar como um investimento em dólar, né? Porque muita gente, o que faz? Espera, depois que viu que o fundo rendeu bem, vai lá e compra e às vezes o dólar cai, o fundo desvaloriza. Então reservem um pedaço da carteira de vocês justamente para esses investimentos no exterior e aí a partir daí façam as aplicações como nesse fundo, né? Não dá para esquecer em relação a essa questão do dólar. Tem outras alternativas de fundo também, inclusive a XP distribui, que faz o hedge, né? Que é fazer essa trava de dólar, que não é o caso desse fundo, né? Exatamente, né? Aqui é realmente para quem está buscando ter essa, é como se a gente estivesse fazendo um investimento, né, digamos assim, fora do Brasil, né? É eu Isso aí. realmente estar tendo um investimento em outra moeda, numa moeda mais forte. Então, mais uma vez, é Sempre, importante sem esse. precisar sair do Brasil, né? Exatamente, né? Então, a facilidade que vai ter para esse tipo de investimento, né? Muitos investidores às vezes pensam, por que então eu não vou ir lá fora comprar as mesmas ações, por exemplo? Poderia abrir uma conta em outro lugar. Tem toda a parte tributária que é super importante para quem não conhece, ela não é tão simples assim, né? Então, aqui dentro de um fundo que a gente distribui pelo Brasil, acaba facilitando bastante, né? Acho que o Thiago tem também ali as informações com relação aos ativos que compõem a carteira do fundo, que é importante a gente comentar. Só queria passar para vocês, gente, só essas informações aqui mais simples, que a aplicação do fundo, a aplicação mínima é de R$ 5.000. Então, como eu comentei, ele é um fundo realmente, né, interessante, disponível para grande parte dos investidores, e a liquidação dele, ela também é rápida. Ele é um fundo praticamente D+6, né? Ele é D1 de cotização na hora do resgate e depois mais 5 dias. Então, no próximo dia, depois que eu pedir o resgate, já vai estar travada a minha cota, né? E não é aqueles fundos de 30, 40, 60 dias. Então, pedi o resgate, no outro dia, o meu dinheiro ele já vai estar travado e aí o dinheiro volta para minha conta depois de mais 5 dias. Então, deixa só eu descompartilhar aqui. Né, o Thiago está com as informações ali com relação à carteira ali do fundo. A carteira é bem diversificada, tá? Pegar só as principais posições, a Amazon aí, a última vez que a gente viu, estava em torno de 7,5% da carteira, Microsoft 5,8%, Alphabet, né, que é o Google 5,4%, Facebook 5,2%, Visa 4,9% e fechando aqui a Apple com 3,64% de participação na carteira, então uma diversificação bem bacana, né? Além de ser uma diversificação bacana pelos percentuais, eu até, num dos vídeos que eu tinha feito já esse mês, eu até comentei isso. A gente aqui no Brasil tem uma deficiência muito grande de ativos, né, mais digitais, de empresas mais digitais. Aqui no Brasil a De gente tem tecnologia, né? tecnologia, a gente praticamente não tem isso aqui no Brasil. Então, é uma tripla diversificação dentro do fundo, né? É a diversificação de investir lá fora, de investir em dólar e também buscar ativos que a gente não tem disponível com facilidade aqui na nossa bolsa também. Não, tanto que esses dias eu fiz um vídeo das maiores altas da bolsa, né? É claro, tem um pedaço que seria tecnologia, né, dessas empresas de e-commerce, né, como é o caso da própria Amazon, e aqui no Brasil tem empresas que trabalham, como B2W e Magazine Luiza, mas de tecnologia mesmo, dentre as maiores altas, só tinha Local Web, né, esse ano, que é uma small cap, uma empresa nova na bolsa, só Local Web, né? Diferentemente do mercado lá fora, que as principais empresas do S&P são empresas de tecnologia. Né? Exatamente. Então, pessoal, ficam aqui as informações, né? É importante vocês conhecerem bem o fundo, entenderem no que ele está investindo, entenderem como é que funciona essa parte do dólar também, porque é super importante, mas com certeza uma alternativa para o investidor que tem esse perfil, né? Buscar essa diversificação na carteira. Então, eu vou colocar para vocês aqui depois as informações para vocês conseguirem acessar do fundo, as informações aqui também para vocês contatarem o escritório. Agradeço mais uma vez o Thiago pela colaboração dele. E nos próximos vídeos a gente vai falar de destaques também na parte dos fundos multimercado e de fundo de renda fixa. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Até mais. Um abraço.